A partir de agora, eu tenho a alegria de receber aqui o advogado Emanuel Dantas. Doutor Emanuel, bom dia, seja muito bem-vindo à 94 FM de Natal, Jornal da Cidade. Bom dia, Ana Ruth, eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui, eu gosto muito do seu programa, gosto do jeito que você trata, um mix de notícias, e para mim é uma honra estar aqui podendo colaborar com vocês. Eu que agradeço, doutor Emanuel. Doutor Emanuel, e é o assunto que a gente trata hoje, o senhor que é especialista também em direito imobiliário, o assunto que a gente trata hoje é sobre a questão, eu poderia falar causa animal, mas é uma causa animal em outra vertente, na vertente dos deveres, dos direitos e da responsabilidade do tutor dos animais. A gente recentemente... Nós nos deparamos, todos nós acompanhamos alguns casos de agressões de animais. Doutor Emanuel, qual a responsabilidade do tutor? Eu não sei nem se eu estou falando certo o nome, é tutor, né? Trata-se como tutor. O dono do animal, o tutor do animal. Qual a responsabilidade do tutor do animal sobre as agressões cometidas pelo animal? E aí eu estou falando não só de cachorro, como gato também, claro. Bacana, Ana Ruth. A nossa legislação, né, especificamente o Código Civil, ela trata como abrangente essa responsabilidade do animal frente ao tutor. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o dano que seu animal for causar a outra pessoa, até uma coisa, você fica obrigado a reparar, independentemente de culpa, tá? Então, você não pode, caso você seja acionado judicialmente, discutir se você teve culpa, não teve, como é que foi dado aquela questão. Estou falando no âmbito civil, claro, não no criminal. Você terá que ser obrigado a reparar aquele dano que foi causado. Então, não existe essa possibilidade do tutor alegar uma escusa e dizer, não, o animal é meu, mas ele fugiu, eu não estava sob o controle. Não, se você realmente tem a responsabilidade daquele animal, é o tutor daquele animal, você fica obrigado sim a reparar o dano que ele causou. Tá. E aí nessa questão, a gente, claro, vai tratar desse aspecto cível. Digamos, o animal, ele simplesmente invadiu a casa de outro e danificou uma coisa bem simples, um sofá. Então, o tutor do animal é responsável, ele está passível disso. Sem dúvida alguma, tá? Se for no condomínio, eu indico que trate esse assunto junto ao síndico, a síndica, né? Se for em locais, né, de vizinhança, onde não seja condomínio, realmente se estabeleça as provas daquilo, tente conversar com o responsável do animal para ver se consegue chegar a um consenso e aí, de uma maneira amigável, possa ser feita a reparação, né? Caso o tutor se negue, você vai ter que se valer do judiciário. Doutor Emanuel, todo cachorro, sendo pequeno ou grande, ele tem que andar com guia, porque eu sei que há uma legislação que obriga, mas a popular coleira, né? Para quem não sabe o que é a guia, é a popular coleira, independente do tamanho do cachorro? Sim, Ana Ruth, a gente tem uma lacuna, né, na nossa legislação. E aí o que é que está acontecendo? Cada cidade, e às vezes até os estados, elas estão elaborando leis que tratam sobre essa questão dos animais em sociedade, né? Mas o que eu tenho visto, aqui em Natal já existe uma lei desse tipo, Fortaleza, enfim, a maioria das capitais, elas estipulam a obrigatoriedade de que o tutor ande com a guia e a coleira, né? Só especificando, a coleira é aquela parte que abraça o animal, a guia... Nada que uma pessoa que entenda mais de animal de cachorro. Quer dizer que a guia aquela corda, né? Que você segura. E a coleira é o que abraça o animal, né? E eu, na minha ignorância, achava que guia e coleira é a mesma coisa. Gostei. Não, mas é porque a gente sempre tratou de coleira como um todo, mas, né? Ou seja, tem que andar com os dois. Tem que andar com os dois, seja dentro do condomínio, seja fora. Então, assim, é obrigatório. Não interessa se seu animal realmente seja de pequeno porte, né? E de grande porte, a gente tem um acréscimo, né? Se for animais de médio porte que sejam das raças que possam causar, vamos dizer assim, lesão a outra pessoa, você tem que andar com enforcador e com a focinheira. Aqui em Natal, a gente já tem essa lei, aliás, está aguardando a sanção do prefeito e vai ter fiscalização. Ainda não foi determinado quem irá fiscalizar, mas vai ter fiscalização sim para que você ande dependendo do animal, né? Com a guia é obrigatório, mas se for um animal que apresente risco a outra pessoa, com focinheira e com enforcador, né? Inclusive, há pouco tempo você estava falando do caso, né? Eu vi, foi infelizmente uma fatalidade, assistir o vídeo da pessoa no hospital. Você imagina, você está indo trabalhar, eu não sei o que ele estava fazendo, mas de repente se viu uma surpresa, salvo engano, foram 2 pitbulls, né? Exatamente. Então, assim, se você já tem um pitbull, não interessa se ele é dócil, se ele não é. Ele é um animal que, infelizmente, ele não tem tanta consciência como a gente. Eu digo tanta consciência porque hoje já existe
pela doutrina e pelos tribunais o entendimento de que os animais são sensíveis e possuem consciência, tá? Claro que não como a gente, mas você pode ser surpreendido, né? O pitbull, ele tem uma mandíbula ali que ele pode triturar várias coisas, inclusive osso, né? De pessoas. Então, todo cuidado é pouco, Ana Ruth. É o que eu falo, as pessoas estão esquecendo que vivem em sociedade, né? Todo mundo agora, principalmente com rede social, com o advento da internet, você fica na sua casa e esquece que você está em sociedade, principalmente condomínio, né? Então, realmente, você tem que se valer dessas regras, tem que colocar em prática isso e tomar todo cuidado. Se você tiver esse cuidado, certamente não terá um problema. Esse senhor aí, possivelmente, quem causou esse dano, o tutor desses animais, acredito que vai ter que reparar moralmente falando, né? Que é o abalo psicológico, vai ter o dano material, vai ter pensão possivelmente, porque ele não vai conseguir trabalhar da mesma maneira. Enfim, então assim, o que estava ruim vai piorar e claro que isso aí não chega nem perto dessa situação que ele experimentou, né? Doutor Emanuel, na hora que a pessoa está circulando no shopping, e tem pessoas que gostam de animal, tem pessoas que não gostam de animal. Na hora que está circulando no shopping e alguém está circulando com um animal sem guia, sem coleira, sem nada. Esse simples ato do tutor de deixar o animal circulando sem nada, enquanto está passando ali ao lado, alguém tem uma fobia de animal, isso é também legítimo, claro, isso é normal, isso existe. Essa pessoa que tem a fobia do animal e vê uma infração, uma ilegalidade sendo cometida, o que ela deve fazer, doutor Emanuel? Olha, uma foto, um vídeo, isso serve de prova? Com certeza. Testemunha, né? A testemunha é uma das provas mais antigas que a gente tem no direito, mas até hoje é eficiente, né? E, inclusive, Ana Ruth, eu posso estar enganado, mas no Natal Shop, por exemplo, nesses shopping que aceitam pets, eu não sei se outro shopping aceita, mas eu sei que o Natal Shop sim, eles têm uns avisos que coloca algumas balizas, né, para que você possa circular com seu animal. Dentre elas, salvo engano, é da obrigatoriedade de andar com a guia, né? É o que eu digo, a gente tem que pensar realmente e respeitar o direito dos outros. Como você falou, tem gente que não gosta de animal e tá tudo bem, né? Tem gente que tem fobia, também tá tudo bem. O que a pessoa que tem fobia ou não gosta de animal, o que ela não pode fazer é realmente tirar o direito de você ter um. Claro. Mas também você não pode se dar ao luxo, vamos dizer assim, de deixar um animal sem guia, sem nada, até porque pode ser uma criança. Já pensou uma criança de 3 meses, de 5 meses, está engatinhando no shopping e vem um animal, pode ser de pequeno porte, mas ele pode causar um dano grave naquela criança, né? E como é que fica a situação? Então, assim, tem que ter todo o cuidado, Ana Ruth. Realmente, se você vai ao shopping, procura saber, pergunta a um segurança daquele, olha, como é que eu faço para circular com o meu animal aqui? Com certeza ele vai saber informar. Tem a gerência do shopping, a administração. Se você vai no condomínio, seja visitando, ou seja, trabalhando, tem que procurar saber que se você tiver com o animal, quais são as diretrizes do regimento interno, tá? O condomínio, ele traz um regimento interno que é justamente as regras de convivência entre os moradores. Sociedade, existe lei. Hoje com o Google não tem desculpa de dizer que não sabe, né? Inclusive, a nossa legislação não existe essa desculpa de você não saber da lei, né? Existe um artigo específico que trata disso. Então, é procurar saber como é que eu faço para andar com aquele animal, né? Então, tudo isso tem que ser colocado em prática, esse cuidado para não atrapalhar os outros ou, mais grave ainda, causar um dano, tá, Ana Ruth? Um ouvinte nossa, ela enviou uma mensagem aqui no meu WhatsApp e ela diz o seguinte, ela manda, na verdade, uma foto de um pitbull sem focinheira circulando na praça entre a rua Tororós e Potiguares. E ela disse que a foto tá aqui, tô vendo a foto. Ela disse que esse pitbull circula entre a rua Tororós e Potiguares. Eu tô vendo aqui que ele tá com uma coleira, mas tá realmente sem focinheira e circulando em meio a idosos e crianças. O que é que a pessoa tem que fazer? Como tem que agir, doutor Emanuel? Como eu disse, Ana Ruth, salvo engano, tá, a lei que foi elaborada aqui em Natal está aguardando sanção do prefeito ou teve há pouco tempo. Eu sei que ainda não existe autoridade competente para fiscalizar, mas nesse caso, Ana Ruth, eu indicaria realmente acionar a polícia e tratar desse assunto, porque você está no risco iminente ali, né? Você realmente não pode se valer, vamos dizer assim, de uma alternativa de maltratar aquele animal, sei lá, de pegar um pau e talvez afastá-lo, não sei, a depender da situação, né? Mas o que eu indicaria realmente é se valer da polícia e dizer, olha, eu estou sentindo risco aqui de vida,
Esse animal pode ser solto a qualquer hora, não é a primeira vez. E aí realmente estabelecer um diálogo. Se for o caso de você ser o vizinho que está com esse animal andando todo momento e você saber onde mora, souber pelo menos um mínimo de dados, você pode se valer de uma ação judicial de obrigação de não fazer, para que o juiz estabeleça uma multa para que aquela pessoa pare de utilizar o animal da maneira que está utilizando. Tá? Então, o judiciário, há várias alternativas que você pode se utilizar para fazer sanar esse tipo de problema. Doutor Emanuel, e no caso do animal que invade, a expressão é forte, mas é essa mesmo, que invade o terraço alheio, ou seja, ele é de outro proprietário, mas invade o terraço de uma outra pessoa. O que se pode fazer? Que tipo de instrumento se pode usar? Olha, pelo tipo de situação que você está me falando, não acredito que seja se tratando de um condomínio. Vamos supor exatamente. Assim. O que eu indicaria primeiramente seria um aviso para o proprietário, para o tutor, né? Eu falo muito nessa questão de condomínio, como sou advogado imobiliário, de que sempre que é bom a gente tem que tratar de maneira amigável, né? Porque eu acho que a gente não pode utilizar todas as armas, né, para combater uma pequena infração. Mas olha, eu tenho a minha residência aqui, o seu animal, ele está invadindo aqui a minha casa, eu não gosto, assim, é uma situação que me traz constrangimento, me traz aborrecimento. Então, por favor, tente segurar o seu animal, porque da próxima vez eu posso acionar o síndico. Você já pode acionar da primeira vez e o síndico pode notificar aquela pessoa, e se ela cometer novamente, se ela começar a agir daquela maneira, ele pode estabelecer multa, essa multa pode ir crescendo, e inclusive se realmente não tiver controle, a multa não surtir efeito, esse animal pode deixar de conviver no condomínio, né? Ou seja, a pessoa vai ter que ser obrigada a retirar aquele animal do condomínio, ou até mesmo se ela não quiser, ela vai ter que acompanhá-lo para fora, né? Então, assim, a gente já tem pessoas invadindo a casa, agora é a invasão dos pets, vamos dizer assim. A gente conversa com o advogado Emanuel Dantas. Doutor Emanuel, nesse caso específico do condomínio, a legislação ou o regimento do condomínio, ele pode simplesmente prever que o animal pode circular no elevador social? Eu pergunto isso porque eu vivi duas situações bem recentes. Uma foi num condomínio que o animal era permitido mesmo circular no elevador social. O outro condomínio, e aí é o meu, animal não pode circular no elevador social. O regimento do condomínio pode prever isso? Olha, a gente tem uma disputa aí que a gente chama no direito hermenêutica, tá? O que é que quer dizer? Há uma colisão entre o regimento interno e uma lei municipal. Inclusive, acho que é de 2022, 2023. Essa lei municipal que estabelece que os animais podem circular tanto no elevador social como no elevador de serviço. Mesmo tem essa lei municipal? Existe essa lei municipal. Já vai ter um vereador que criou essa... Eu acho que foi o Robson Carvalho. Não me recordo, posso estar enganado. Segundo fora grande dele, mas tudo bem. E aí, doutor Emanuel? E aí, como eu falei, né, é uma colisão. Existe o regimento interno que proíbe e existe uma lei municipal, né? E quem vai dar a última palavra, quem daria no caso, seria o judiciário. Mas a pessoa que talvez está vendo tolhido esse direito do animal não circular no elevador social, pode se valer do síndico e falar, olha, existe uma lei municipal e aqui me dá esse direito de fazer com que meu animal utilize o elevador social. E assim, Ana Ruth, eu não vejo o problema, tá? O problema é quando realmente você não, entre aspas, não educa aquele pet, né? E ele acaba fazendo as necessidades dele no elevador social. Você tá com ele sem guia, aí entra uma pessoa que não gosta, aí o cachorro vai cheirar, vai lamber, né? Então, assim, tem que respeitar. Você vai descendo no elevador social. Primeiro, procura descer do serviço. Essa é a minha dica, eu acho que não custa nada. Claro. Mas existem, no meu condomínio por acaso, quando você chama um dos elevadores, o que está mais perto é o que chega lá, né? Então, para chamar o de serviço é uma luta. Às vezes você teria que colocar para baixo, aí sobe, tem que fazer uma combinação ali. Então, quando você tem esse tipo de sistema, né, tenta o de serviço, não dá certo, realmente é complicado, vai no social, mas tem que lembrar que sempre com a guia, respeitar os espaços dos outros. Se entra um morador ali, segura seu animal. Nem todo mundo gosta de pet e tem que respeitar isso, tá? Então, assim, a gente não pode realmente entrar dentro dessa seara de incomodar os outros, tá? Doutor Emanuel, o senhor como advogado, como especialista no direito imobiliário, essa questão do pet é uma seara de ainda muitos conflitos, né, doutor Emanuel?
Totalmente, Ana Ruth. Eu acho que eu costumo dizer que só perde para barulho, tá? O barulho realmente é de obra. É demais, né? Vira e mexe, a gente é consultado por síndicos para estabelecer o regimento interno. Mas sim, é porque, Ana Ruth, existem dados que apontam que mais de 50% das residências do Brasil possuem algum tipo de animal de estimação. Eu desconfio, eu achei muito alto, eu não sei realmente quem estabeleceu essa pesquisa, mas mais de 50% da população possui algum tipo de animal em casa, né? E você vê que a sociedade está mudando, né? A quantidade de filhos está diminuindo, os filhos estão caros realmente, a educação está bastante elevado, o custo com a educação. Então, às vezes, um animal é mais barato, né? Faz uma companhia àquela pessoa. As pessoas realmente talvez não querem se interagir como antes, né? Entre elas. Então, às vezes, é uma pessoa sozinha com um animal. Então, a quantidade de animais está crescendo. É um mercado que tende a crescer muito, principalmente nessa área de comércio. E quando a gente tem uma área crescendo, obviamente que os problemas também crescem juntos, né? E aí, uma curiosidade, doutor Emanuel, o regimento do condomínio, ele pode definir quais são os animais de estimação que a pessoa pode criar? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Sim. Porque recentemente, acho que faz uns 15 dias que eu recebi aqui no Jornal da Cidade, um entrevistado, ele é um criador de abelha. E ele vende colmeias. E aí ele tentou me convencer Tassi Cavalcante a criar abelhas no apartamento mesmo. Eu fiquei imaginando assim, como seria? Obviamente que eu não topei a parada, mas como seria? Digamos, você de jornalista vai virar apicultor, né? Pois é. Imagine, eu fiquei imaginando como seria, digamos, se um vizinho criasse abelhas. Não, mas a abelha sai e volta complicado no final do dia. Quer dizer, isso deve ser um transtorno. Ana Ruth, o que a gente tem para esse tipo de situação é o seguinte: você não pode utilizar o seu imóvel de uma maneira, né? Você não pode mudar a destinação dele. Ou seja, se você está num condomínio residencial, eu acredito, tá? Eu não sei que tipo de abelha é essa, mas eu acho que ele disse que não tem ferrão, né? Ele disse que a abelha é não brasileira. Não tem, mas vai entrar na casa do morador vizinho. É complicado. Acho que dá para criar essa abelha em vários cantos que não seja o regimento, ele pode definir que tipo de animal? Ele pode definir que tipo de animal, ele pode colocar a questão da destinação, sim, né? Que quando você tem um tipo de comércio dentro de casa, inclusive o comércio, tá, Ana Ruth? A gente já teve problema de professor particular dar aula na própria residência, né? Antigamente tinha muito isso, né? Hoje em dia tá mais difícil, até porque você pode fazer isso online, mas existem às vezes pessoas, né, que utilizam daquele espaço para exercer o ofício, né, da sua profissão. Então aquilo ali você já muda a destinação, né? Ao invés de ser residencial, virou um comercial. Nesse caso aí, a pessoa está cultivando abelhas, né, em um local que era para residir. Então, eu acredito sim que o regimento interno tem que estabelecer balizas sobre isso e pode sim proibir, tá, Ana Ruth? Falando de proibição especificamente, vou prolongar só um pouco. Existe uma discussão com relação ao tipo de animal, tá? Tem muito condomínio que proíbe animais de grande porte, acima de 50 quilos, algo do tipo, né? 40 quilos, vamos dizer assim. E aí há uma discussão que está prevalecendo no judiciário de que a pessoa pode criar qualquer tipo de cachorro. Tá? O que você não pode, isso aí eu tô dizendo a maioria, a gente sabe que o judiciário tem vários entendimentos, né? Se a gente for buscar, a gente acha tudo. E aí, o que não pode, Ana Ruth, realmente é você ter 5 cachorros, né? 15 gatos. Eu tô falando assim, não deveria, tá? Pode ser que o regimento interno possibilite isso, porque você acaba mudando a destinação, né? Você fala, olha, você realmente tá tendo um canil ao invés de ter uma residência. 15 cachorros é demais. A gente costuma dizer que você pode se utilizar da criação de animal, você pode ter aquele pet, desde que você não atrapalhe o sossego, a saúde e a segurança, né? São os 3 S. Então, realmente, se você está utilizando aqueles animais e aí a questão da higienização está atrapalhando o vizinho do lado, aquele cheiro forte, né? Então, aí a gente já tem um problema. Então, é sempre lembrar das regras dos 3 S, né? E aí, acredito que dê tudo certo. Doutor Emanuel, uma ouvinte nossa me mandou uma mensagem bem pertinente. Ela disse, meu cachorro circula em casa e o vizinho o hall é privativo e o vizinho simplesmente parou no meu hall e o cachorro foi para cima. O hall é privativo, o cachorro tá lá. E o vizinho parou no hall, sabe-se lá para quê? Ela pergunta,
Aí disse que o vizinho fez confusão, mas ela disse, mas o meu cachorro não estava no espaço que é meu? Certo. O rol, na maioria das vezes, ela era comum, mas eu acredito que nesse caso é tipo... privativo. É privativo, não. Aí o espaço é da pessoa mesmo, Ou seja, o vizinho tá errado. O vizinho tá errado. O vizinho tá errado, né? Inclusive, tem que perguntar, o que é que você tá fazendo no meu espaço, né? Exatamente. Então, se realmente é um condomínio onde a parte aí do morador, a propriedade, né, é privativa, essa parte do rol, o vizinho, acredito que esteja errado, tá? Doutor Emanuel Dantas, especialista em direito imobiliário. Doutor Emanuel, sempre alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada, excelente dia para o senhor. Eu que agradeço, Ana Ruth, e fico sempre à disposição. Muito obrigada. Olha, essa questão de pet rende, você vai voltar aqui depois.